Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmão, esse blog nós vamos falar sobre a ideologia da grávida, certo? A ideologia da grávida. Irmão, sempre entenda uma coisa rapidamente. Existe uma expressão real, física, assim como Emmanuel saiu da sua situação física e passando para um mundo totalmente espiritual para imitar a Deus em todas as coisas, né? Então ele pega uma situação, né, sai dessa realidade, né, de palavra da vida e já começa a, a controlar. Então cria 70 vezes 7, Jesus vem da sociedade, mata Emmanuel e ele volta de novo da mesma forma, em forma de espiritualidade, certo? A espiritualidade ela vai se dividir, né, em duas situações. Da mesma forma, a espiritualidade vai dividir em duas situações, né? Ela vai dividir, a palavra dela, o que ela produzir, por exemplo, ela vai produzir duas situações. Ato consciente e ato inconsciente. Da mesma forma, ela vai produzir essas duas. Ou ela vai produzir uma ou ela vai produzir outra. Aqui não tem como eles se entender, porque é consciência contra os que não têm consciência, ok? Certo? Nesse meio termos aqui, irmão, nesse meio termos aqui, vai nascer muitas pessoas que vai propagar a falsidade. Essa falsidade é como você estivesse buscando autoridade própria, você estivesse trazendo aquela pessoa para morar dentro do seu corpo, por exemplo. Então ela vai gerar um feto carnal, né? Como que você estivesse doente, sobrecarregando, você já não vai mais ter a palavra consciente. Ela vai entrar, essa situação ela vai voltar para cá e entrar para dentro do seu corpo, certo? E essa daqui, a tendência dela é a sair. Ato inconsciente, a tendência dela é sair. Essa daqui vai ficar muito bom, ela pode até mesmo, né, fazer uma manobra e tal, mas ela não pode voltar, porque se ela voltar, ela vai infectar o seu corpo de corpos autoridade. Nesse meio tempo, o que vai dizer? As pessoas vão dizer, eu sou o seu líder, você tem que me obedecer, tal, aquela bagunça toda, possuindo as pessoas, fazendo atos demoníacos, tal, orando para as pessoas, às vezes para expulsar, só que o mal já vai estar dentro dela. Ela não vai conseguir expulsar nenhum mal, porque elas estão permitindo o mal voltar para ela. Irmão, desde quando Deus vai estabelecer autoridade sobre a física do corpo, sobre uma carne, um ser carnal? Não tem isso. Deus é palavra, tá? Sendo ela vida ou não, ou 70 vezes 7, sendo palavra da vida, ou 70 vezes 7, Deus é isso. Ele não vai querer que as pessoas dominem o outro, falem assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Irmão, faz o que quiser, as liberdades é de cada um. Porém, quando você está querendo, falar assim, a maioria das grávidas, ela nasce com instinto protetor falso. Ela vai dizer para você o que você deve ou não fazer. O instinto protetor, você vai cair no buraco, irmão. A pessoa tem que saber o lugar que ela anda, ela tem que ter consciência. Não adianta, você não vai estar com ela 24 horas para saber onde ela vai, mas muitas pessoas ela sobrecarrega e ela começa a gerar coisas carnal. Por exemplo, assim como Jesus foi sacrificado e as pessoas
elas introduzem aquele sacrifício, passa aquele peso para dentro dela, então ela fica como se estivesse grávida, tivesse, né, aquele feto e tal, aí ela, como se Deus, como se as pessoas, você tivesse como proteger as pessoas. Irmão, é apenas a palavra, ato consciente, certo? Ato consciente do poder de Deus, ou ato consciente do poder, ou ato consciente de corpo comum. É isso aqui. Aqui é a palavra da vida, né? Aqui é a palavra da vida. E aqui é a palavra do poder de Deus, palavra da consciência, a palavra do poder de Deus, e aqui é a palavra da vida, né? Que seria Pedro, né? Pedro é uma referência da palavra da vida. Bom vocês sempre recordar isso, porque é através dele que muitas das vezes que a falsidade vai se propagar, e através dele que a gente vamos descobrir que nós temos uma origem, que é a palavra da vida, e que Deus preservou ela em nossos corpos. Não é legal, legal, muito legal isso? Nós temos a palavra da vida e a gente não sabia. A gente tinha o benefício da paz, tinha tudo com a gente e a gente não sabia, porque nós fomos enganados por esses líderes corruptos, muitas das vezes corruptos, né, que propagam a falsidade, se colocando no lugar de Deus, né, querendo resolver a vida de todo mundo e só trazendo carga. Não dá, irmão. Quando vocês querem resolver a vida de todo mundo num ato carnal, você vai desfalecer, o outro vai puxar todo mundo para o abismo, todo mundo vai, e vocês vão ficar com fardo pesado, como se estivesse grávida, é porque você está engolindo coisas carnal, né? A 70 vezes 7, ela tem essa tendência de deixar as pessoas livres, né? Dentro daquelas condições para elas aprenderem com o seu erro, mas muita gente ela acha que pode intervir, e muitas vezes ela começa a intervir, ela começa a colocar interesse delas, começa a fazer uma coisa, no final ninguém sabe de nada, porque, irmão, eles vai ficar confuso, eles vai gerar fetos, né, de seres idólatras, né, eles vai ensinar idolatria, vai ensinar tudo, e as pessoas vai ficar com fardo pesado. Eles vão se comportar como um feto mesmo, né? Que uma grávida querendo proteger o seu feto dentro do seu ventre, né? Irmão, não é assim que funciona, ok? Deus já fez todo mundo perfeito. As pessoas elas têm que se responsabilizar pela sua ação, se elas vão cair ou não. Elas têm que se responsabilizar pelos caminhos que ela vai andar, pelos passos que elas vai dar, porque senão as coisas você nunca vai adquirir sabedoria para viver no meio da sociedade. E até agora Deus quer nos mostrar muitas das vezes que a gente precisa de sabedoria para relacionar a nossa sociedade. Sabedoria. E sabedoria como é que você adquire, irmão? Nas dificuldades, tá? Veja, não tem ninguém aí, certo? É só você e Cristo. Então você vai caminhando com Ele, carrega a sua cruz e você vai adquirindo sabedoria, né? Você vai carregando a sua cruz, não precisa carregar do irmão não, vai carregando a sua cruz e devagarzinho, no passo a passo, você vai, no final você vai vencer, vai ter sabedoria, ok? No meio dessa situação, você vai adquirindo sabedoria.
E é assim que a gente vamos levando a vida, né? Uma situação de você estar ensinando idolatria para as pessoas, você vai ter uma postura de como você estivesse grávida, né? Você não vai estar expulsando para fora aqui os conhecimentos, a informação, mas você vai estar prevalecendo sobre um domínio carnal. Não existe governo carnal, domínio carnal, não existe. Deus não determinou isso para nós, que nós temos que controlar a vida das pessoas. Nós temos que ajudar elas a superar os medos que ela tem. Quando você quer passar essa responsabilidade, esse cargo, esse peso para a pessoa, automaticamente você vai querer ser retribuído da mesma forma. Você vai querer que ela volte para você. Irmão, é simples. Deixa fluir, deixa fluir. Cada um tem que responsabilizar. É Deus e eles, é Deus e eles. Só vai jogando para fora. É assim que faz. Dessa forma é que acontece. As coisas de Deus, ela não volta em uma forma física. Ela se perde, né? Em uma situação, ela vai se perder, porque esse cara aqui, ele vai ter que ter a palavra da vida. Na hora que ele for relacionar corpo a corpo, sempre é assim. Ele vai ter que relacionar corpo a corpo. Aqui ele vai expulsar para fora, e aqui ele vai ter que se responsabilizar pela sua razão social. Aí você vai dizer, como é que faz esse daqui? Irmão, é fácil. Esse daqui é de Deus, esse daqui é seu, certo? Esse daqui é de Deus. Fala assim, essa propaganda, essa mentirada, essa falsidade toda. Irmão, é juízo que a gente temos que ter. É só isso. Você tem que ter juízo, você tem que ter respeito para a pessoa, você tem que conhecer isso aqui para você saber, ter sabedoria nesse aqui. É simples assim. Agora, se você não tiver conhecimento disso aqui, você não vai conseguir relacionar esse cara aqui de uma forma, porque o mundo ele vai te oferecer isso aqui sempre isso aqui. Vai falar assim, vai acabar e tal, irmão. Não, as coisas ainda vai precisar de atos conscientes por 1000 anos ainda pela frente, até que Deus faça ainda as suas formas, o que Ele vai fazer, sempre vai fazer o que for necessário para cuidar da humanidade, ou de um jeito, né, pacífico, de compreensivo. Tudo são maravilha. Quando você adquire o conhecimento, tudo fica bom, e você entende que esse cara, esse lado aqui não pode misturar com esse aqui, sempre. Aqui representa o capitalismo, o dinheiro, representa tudo que você tem, né? E não tem. Tudo que você tem aqui, mas não tem aqui. Aqui você não tem. Aqui você é simples. Aqui você é simples. É um corpo simples, de entendimento simples. Aqui você vai fazer com que as pessoas elas se responsabilizam, ou até mesmo provocar uma crise nela, é bem melhor do que você, muitas das vezes, se responsabilizar por ela, digamos assim. Muitas das vezes você provocar uma crise, você vai ver que a pessoa está em crise, você pode falar assim, olha, pacificamente, sem escândalo, mostrar para ela o caminho é esse aqui. É claro, se ela está em crise, você vai falar para ela a verdade, ela não vai aceitar. Então, ela vai entrar em crise. É dessa forma que você faz. Olha, se você falando a verdade, as pessoas já ficam em crise, se ela estiver em crise. Se você fala a verdade, ela já fica em crise. Você não precisa fazer escândalo, você não precisa de brigar, você não precisa de bater. Você só tem que dizer para ela a verdade. Ela vai entrar em crise. Quando ela entra em crise, ela vai ficar brava, então ela vai jogar para fora e vai expulsar o mal que está dentro dela. Porém, se você quiser usar de gentileza, dobrar as pessoas para ela ficar dentro da sua comunidade, não vai não, que você vai representar muito para mim, essas coisas, instinto protetor e interesses, tudo isso é referente a uma pessoa que esteja grávida, que está querendo buscar a glória de Deus para ele. Sempre
buscando as coisas de Deus para ele, sempre para ele. Para você não expor, para não ter isso, você tem que sempre expulsar para fora, expulsar. Como uma grávida verdadeira, ela pega aquele feto e coloca para fora para ele viver a sua vida. E depois ele vai desligar da mãe dele, vai desmamar e vai embora, seguir o seu caminho. É assim que faz. Mas esses falsos ideológicos, idólatras, eles sempre tomam o lugar de Deus para se engrandecer no meio das pessoas. É isso. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.